Mudando de assunto, não menos importante, saímos do entendimento da farmacologia clínica, vamos agora entrar no entendimento, na aplicação dessa farmacologia, obviamente, num tema principal, que é a insuficiência cardíaca. E aqui nós vamos tentar analisar, e vou perguntar isso para o Marcos, quais os benefícios clínicos, Marcos, esperados com o uso dos betas-bloqueadores na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, se eu dou beta, meu doente com ICFR, o que eu, clínico, espero alcançar de benefício palpável? Perfeito, Marcelo. É fundamental, para a gente entendermos os benefícios do beta-bloqueador no paciente com ICFR, primeiro, deixar bem claro o conceito de que a insuficiência cardíaca, ela causa ativação de reflexa de mecanismos neurohormonais que tentam manter débito, manter pressão de perfusão. E um dos primeiros mecanismos ativados é o sistema nervoso simpático, o aumento do estímulo adrenérgico sobre o sistema cardiovascular. O estímulo continuado, então, com norepinefrina sobre os receptores beta-adrenérgicos sobre o coração e vaso, vai causando uma série de efeitos deletérios. Então, a taquicardia, aumento da contratilidade, aumento do consumo de oxigênio vai causando uma exaustão energética, causando degeneração da fibra cardíaca, causa arritmia, causa fibrose, ou seja, existe então um fenômeno de remodelamento com dilatação ventricular e perda de fração de ejeção. E isso é algo continuado que acontece ao longo de anos ou meses no paciente. Portanto, fazer o bloqueio da ação da norepinefrina sobre os receptores, principalmente o receptor beta-1, consegue antagonizar ou impedir essa ação deletéria, essa ação nociva da norepinefrina, com uma série de efeitos benéficos. Então, bradicardizar, reduzir a força de contração, poupar energia e fazer com que o cardiomiócito se recupere do ponto de vista energético é importante, porque traz, então, recuperação da função da fibra cardíaca, com aumento da fração de ejeção e remodelamento reverso, com um enorme impacto na sobrevida dos pacientes. Então, toda a experiência acumulada ao longo dos trials clínicos que nós assistimos nos últimos 3 décadas mostram que o beta-bloqueador está associado, primeiro, à redução da mortalidade cardiovascular, na ordem de 30% a 40%, redução da morte súbita, primariamente arrítmica, por reduzir a ritmogenicidade e aparecimento de fibrilação ventricular. Isso acontece em torno de 40% a 45% nos pacientes que usam beta-bloqueador. Também há melhora dos sintomas, melhora da classe funcional, da qualidade de vida e redução das hospitalizações. Então, o benefício é bastante amplo e muito evidente. Lembrar que de todas as drogas usadas no tratamento medicamentoso da ICFR, o beta-bloqueador isoladamente é aquela que mostra o maior efeito em reduzir desfechos clínicos e também produzir melhora da função cardíaca ao longo do tempo, sendo uma droga fundamental, uma pedra angular no tratamento da ICFR hoje e acredito que para os próximos tempos também. Maravilha. Muito bem, Fabiana. Eu queria agora, já que a gente sabe que tem que dar o beta-bloqueador, como é que a gente entra? Temos vários fármacos. Assim, o bulário se tornou muito extenso. Então, nós temos aqui Equebrar, ou sacubitril valsartana, temos espironolactona, temos agora o inibidor do SGLT2 e temos o beta-bloqueador. Então, eu sou o clínico, eu estou no consultório. Eu começo tudo de uma vez, começo alguém primeiro. Como é que eu devo fazer para ter a melhor forma para que isso não me atrapalhe depois ou eu nem deixe de oferecer ao meu doente algum benefício? Nos ajuda nisso, por favor. Perfeito, Marcelo. Indo um pouquinho na linha do que o Marcos nos falou sobre o bloqueio do sistema nervoso simpático, a gente sabe também o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona na fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, nós sabemos que esse estímulo ele é necessário num primeiro momento, mas o superestímulo desse sistema também tem aí alguns efeitos deletérios. Então, da mesma forma como bloquear o sistema nervoso simpático é essencial para o tratamento da insuficiência cardíaca, bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona tem também um impacto muito importante. Então, quando nós falamos da terapia hoje padronizada para o tratamento da insuficiência cardíaca, nós temos que ter como terapia
tripla para iniciar a terapêutica. Então, todos os nossos pacientes devem receber um bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e bloqueio do sistema nervoso simpático. Então, ao lado dos beta-bloqueadores, sempre nós teremos que ter um bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é feito de que maneira na terapia tripla? Um IECA ou BRA nos pacientes intolerantes ao IECA e associado a um antagonista mineralocorticoide. Agora, de que forma nós começamos isso? Então, assim, nós temos dados, classicamente, sempre se iniciou com o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, primariamente, e depois foi associado o uso do beta-bloqueador. No entanto, nós já temos dados de literatura que nos permitem usar um ou outro medicamento como início de terapêutica. Então, temos um dado do estudo CIBIS-3 que avaliou exatamente isso, comparou iniciar terapêutica com bisoprolol, se isso seria não inferior a iniciar terapêutica com inibidor de ECA, no caso enalapril. E o que se observou é que não houve inferioridade em se iniciar a terapêutica com beta-bloqueador. Então, o que eu costumo dizer é que depende muito do perfil de como o paciente chega para você no primeiro momento. Se eu tenho um paciente mais vasoconstricto, muito congesto, provavelmente ele vai se beneficiar de iniciar a terapêutica bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se eu tenho um paciente mais seco e muito taquicárdico, é possível que ele se beneficie de iniciar terapêutica com beta-bloqueio. E na sequência, a associação dessas drogas é o que faz toda a diferença no tratamento da insuficiência cardíaca. Nós já sabemos hoje que a associação dos medicamentos tem impacto em redução de morte cardiovascular, chegando até uma redução de 64%, dependendo da combinação de drogas que for feita. Maravilha. E agora que eu sei, Marcos, como começar, a pergunta é dose. Qual dose eu devo iniciar do beta? Qual o tempo em consultório para ajustar com segurança? E o que é considerado dose mínima efetiva? Essa palavra é muito interessante, dose mínima efetiva. Porque às vezes eu vejo pacientes tomando doses muito baixas. E eu não sei se aquilo que está sendo feito realmente traz algum benefício. Existe algum corte mínimo? 50% da dose é o alvo que eu tenho que ter, ou tem que sempre buscar a dose máxima, ou qual é a dose chamada, a palavra é exatamente essa, qual é a dose mínima efetiva que eu espero já estar trazendo algum benefício, como começar, como ajustar? Vamos inicialmente então comentar sobre a dose alvo, que eu acho que é um aspecto clínico muito importante. A dose alvo do beta-bloqueador foi a que é considerada a dose que digamos, se mostrou efetiva em reduzir mortalidade e trazer os benefícios nos grandes estudos clínicos que trouxeram a evidência científica do benefício da droga. Para exemplificar, o bisoprolol, a dose-alvo seria 10 miligramas, uma tomada única ao dia. O succinato de metoprolol, 100 miligramas a cada 12 horas, portanto 200 miligramas dia. E o carvedilol, 25 miligramas 2 vezes ao dia. É importante lembrar que, então, esses beta-bloqueadores eles deveriam ser introduzidos em pequenas doses e se proceder uma titulação lenta e progressiva, usualmente dobrando essas doses até atingir essa dose alvo, que mostrou ser de benefício nos grandes trials. É importante lembrar também que nem todos os pacientes vão conseguir atingir essa dose, essa meta, esse alvo de dose, por efeitos colaterais, ou por algum aspecto de intolerância. Mas a dose-alvo deveria ser, sempre que possível, perseguida. Por que se começa com doses baixas? Por exemplo, bisoprolol 1,25 miligramas. Porque o efeito imediato do beta-bloqueador é reduzir o inotropismo. E no paciente com IC mais grave, fração de ejeção muito reduzida, isso pode causar efeito colateral de acentuada espineia, eventualmente congestão. Então, o fato de se introduzir uma dose baixa e se aguardar que o coração, então, passe por esse período transitório e curto de perda de fração de ejeção, perda de contratilidade, é importante, porque o efeito benéfico de aumentar a fração de ejeção e melhorar a contratilidade, ele acontece um pouquinho mais tarde, depois de algumas semanas de tratamento. Então, é importante ter essa paciência e entender que isso pode acontecer. Então, a ideia seria dobrar a dose a cada
1 ou 2 semanas, observando os efeitos colaterais, monitorando a frequência cardíaca e, eventualmente, a pressão arterial. É seguro aumentar, dobrar a dose se a frequência cardíaca estiver acima de 55 batimentos por minuto. Lembrar que a faixa ideal de frequência para esses pacientes com ICFR é em torno de 50 a 60 batimentos, ou seja, alguma coisa um pouco abaixo de 60 batimentos. E só se preocupar em não aumentar a dose caso a frequência cardíaca se reduza muito abaixo de 50 batimentos, e aí a gente precisaria rever ou evitar a titulação para cima. Dentro desse processo, é importante considerar que, então, nem todos os pacientes vão atingir a dose-alvo, Marcelo. Mas é importante também o clínico perceber que existem alguns estudos sugerindo que existe uma dose considerada, então, mínima, eficaz, ou que pode trazer benefício, que é em torno de 50% da dose-alvo. Então, se o seu paciente tiver intolerância, tiver dificuldade de otimizar até a dose-alvo, mantê-lo pelo menos a 50% da dose-alvo garante um mínimo de efeito que pode trazer benefício clínico importante, reduzir mortalidade e melhorar a estabilidade do paciente. É muito bom enfatizar isso, né, Marcos? O objetivo é a dose máxima. Sempre. Mas no mínimo 50%. No mínimo 50%. Ou seja, se eu chegar em 50%, eu não paro ali. Exatamente. Eu tento ir à frente. Exato. Perfeito? É isso? Perfeito, porque é importante perceber que para alguns pacientes a dose de 50% em relação ao alvo já é a máxima para ele, porque ele já pode estar plenamente beta-bloqueado com essa dose, porque a dinâmica dos receptores de ocupação, o bloqueio desses receptores é algo dinâmico que varia de indivíduo para indivíduo. Então, ou por efeitos colaterais, ou porque ele já tem uma bradicardia muito importante, ou porque ele já atingiu um aspecto de intolerância, alguns pacientes vão ficar em 50%, mas é muito importante a mensagem de que deve-se perseguir sempre que possível, na ausência de aspecto de intolerância, a dose alvo, que é a dose plena, testada nos grandes trials. Isso é importante. Isso é muito importante. E aí eu trago agora para a Fabiana uma questão que é do dia a dia. Eu mesmo essa semana tive essa situação. Tem aquele paciente que se mantém hipotenso. Você trabalha também com pacientes classe 3, 4, filas de transplante, e esses doentes são hipotensos. Então vamos tirar, eu já vou deixar claro, quando eu falo hipotenso, eu já afastei hipotireoidismo, já afastei insuficiência suprarrenal, já afastei o cortisol baixo, já afastei excesso de dose de diurético, que é um outro fator. Vamos tirar as variáveis que possam estar contaminando isso. Ou seja, mas ser grave, hipotenso. Eu tenho que escolher agora aquilo que eu tenho que priorizar, dar a chamada monoterapia. O que você sugere como prioridade nesse doente que não sustenta uma pressão arterial sistólica acima de 90? Quando entra alguma coisa, vai para 80, 75. Tivemos essa semana agora o paciente com entresto, foi a 60 de sistólica. E não havia como, nem titulando com o enalapril, mantinha-se assim, e tivemos que fazer opções. Eu queria ouvir para vocês justamente isso. Que opções eu tenho que fazer para garantir a segurança do paciente? Perfeito, Marcelo. Essa questão do paciente mais hipotenso realmente é um dado muito da nossa prática clínica. Muitos desses pacientes ficam hipotensos e têm dificuldade na otimização terapêutica. Nesse cenário, acho que a gente tem possibilidade de lançar mão de algumas estratégias. A primeira delas é rever diurético terapia. Se esse nosso paciente não está recebendo diurético em excesso, ficando hipotenso e não conseguindo se manter com a terapia tripla em dose plena. Então, às vezes, o paciente começa a ter depressão de volume e a gente tem que reavaliar esse cenário. Falando um pouco de monoterapia, a gente tem dados de segurança do próprio estudo que eu já comentei anteriormente, que é em relação ao CIBS-3, que comparou o uso em monoterapia de bisoprolol e um inibidor de ECA e mostrou que não houve diferença até 6 meses, porque foi a partir desse momento em que foi associada a outra medicação. O objetivo principal desse estudo era avaliar se era possível usar monoterapia com beta-bloqueador ou inibidor de ECA antes de ser associado a uma segunda droga. E no período de uso de monoterapia, os dois grupos se comportaram de maneira semelhante.
mas nos 2 cenários foi associada a outra medicação após 6 meses. Então, usar a monoterapia é um cenário possível por um período, na minha opinião, e a gente tem que tentar estratégias para tentar introduzir a outra medicação assim que possível. Mas tem um cenário, Marcelo, que é da IC avançada. Então, quando o paciente começa a não tolerar de forma alguma o uso das medicações, a gente tem que pensar se isso não é um alerta para que esse paciente está evoluindo com uma doença mais grave e que ele está precisando, na verdade, de terapias avançadas. Então, um grande receio que eu tenho quando o paciente começa a não tolerar a medicação é se ele já não precisa ser encaminhado para um centro especializado em que tenha a possibilidade de terapias avançadas, porque isso pode indicar que o paciente está evoluindo para um cenário mais grave da doença, um estágio D da doença e que vai precisar de um suporte maior. Excelente, Fabiana. Eu acho que agora você trouxe uma coisa que vai ser uma discussão de uma outra mesa, que é isso que você pontuou. Para que o clínico observe essa intolerância como um sinal de alerta que algo a mais precisa ser feito. Exato. Não é verdade? Uhum. E aí eu gostaria de trazer para o Marcos uma questão, Marcos, que ainda está um pouco negligenciada, que é a questão da morte súbita. Ainda na cabeça do clínico, morte súbita está muito relacionado a cardiodesfibrilador implantável. Do clínico não especialista de ser. E em que o beta-bloqueador realmente impacta, e teve o estudo CIBS-3 que trouxe algo diferente para nós nesse cenário. O que nos trouxe de diferente do que nós já sabíamos, em termos de prevenir morte súbita? Perfeito, Marcelo. Morte súbita é um tema muito importante, muito relevante. Principalmente no paciente crônico, estável, ambulatorial, que é o paciente que nós temos nos nossos consultórios. A forma preferencial, o predominante de morte no paciente estável, ambulatorial, é a morte súbita. Ao contrário do paciente hospitalizado, muito grave, em que a forma predominante é a morte por disfunção de bomba, por falência grave de bomba. Então, ter esse olhar de medidas farmacológicas que reduzem ou protegem o paciente de morte súbita é algo fundamental. Na ICFER, a morte súbita, ela acontece primariamente por morte arrítmica no paciente crônico estável. Essa arritmia acontece pela uma taquicardia ventricular rápida que degenera para a fibrilação ventricular, e o que traz esse milieu, esse potencial ritmogênico tem muito a ver com o próprio estímulo da norepinefrina sobre o miocárdio, que causa a dispersão da refratariedade, aumenta os circuitos de reentrada e causa então a taquicardia rápida. A própria fibrose inerente às alterações morfológicas do coração também criam essa possibilidade então do circuito de reentrada e a morte súbita. O que se observa nos diferentes estudos é que o uso do beta-bloqueador, ao inibir esses mecanismos arrítmicos básicos, principalmente reduzindo a ação norepinefrina, reduz esse potencial ritmogênico e tem um grande impacto em reduzir morte súbita. Nos estudos como bisoprolol, o CIBS-2, por exemplo, mostra uma redução de cerca de 44% de redução de morte súbita, o que é, sem dúvida, um resultado absolutamente fantástico. Lembrar que, além dos beta-bloqueadores, nós temos 2 outros fármacos que podem reduzir morte súbita. Um deles é a espironolactona e, agora, mais recentemente, o sacubitril/valsartana, que também são drogas que têm uma ação semelhante de reduzir morte súbita. No estudo CIBS-3, foi um estudo muito interessante, como a doutora Fabiana já comentou, em que se usou a monoterapia com o IECA ou com o bisoprolol por 6 meses. O que se observou, já que o beta-bloqueador tem um impacto mais acentuado, mais intenso em reduzir morte súbita, e isso, apesar de não ter sido desfecho primário de estudo, isso foi mostrado no CIBS-3, que esse impacto inicial em reduzir morte súbita foi significativo na evolução dos pacientes que foram tratados no CIBS-3. Mostrando que se você tiver um paciente estável, ambulatorial, que o seu maior medo é de fato a morte súbita, que isso acontece nos nossos pacientes, eu acho que priorizar e trazer à frente o uso até doses plenas do beta-bloqueador é seguro e é efetivo, você pode estar trazendo benefício adicional para o seu paciente. Eu acho que isso é uma mensagem clínica importante e relevante. Excelente. Mudando agora de um cenário para o outro, né? Primeiro, a nossa preocupação é a preocupação da morte súbita, do doente classe funcional 2, 3. Agora vamos para o outro cenário.
é exatamente o paciente classe 4, aquele paciente que faz sinais de baixo débito, está em uso de beta-bloqueador e chega na sala de emergência. Eu queria ouvir de você, Fabiana, isso. O paciente chega em sala de emergência, sinais de baixo débito, ou seja, frio, congesto, e está em uso de beta. Eu preciso lançar a mão de um suporte inotrópico. Como é que eu tenho que proceder com beta? Como é que eu tenho que proceder na escolha do inotrópico nesse cenário? Marcelo, esse é um cenário extremamente comum, né? O nosso paciente crônico em uso da terapêutica otimizada que descompensa e que às vezes descompensa com o perfil C, em que ele precisa da associação de um inotrópico para ter melhora clínica. Nesse cenário, o grande problema é que quando nós usamos um inotrópico como a dobutamina, por exemplo, que é a de ação beta-adrenérgica, ela vai competir pelo mesmo receptor que está sendo utilizado pelo beta-bloqueador. Então, se nós tivermos a oportunidade ou a possibilidade de usar alguns inotrópicos que não têm essa ação sobre o receptor beta, como por exemplo levosimendan e o milrinone, são opções terapêuticas possíveis no cenário do paciente que interna descompensado, desde que não haja contraindicação para esses inotrópicos. Mas nem sempre nós temos disponíveis esses dois medicamentos em todos os hospitais. E muitas vezes nós temos que lançar mão de um próprio inotrópico beta-adrenérgico. Então, nessa situação, muitas vezes há uma competição e uma certa dificuldade de resposta para esses pacientes e no cenário do choque cardiogênico, é muito importante que a gente pense que muitas vezes esse beta-bloqueador precisa ser suspenso. E uma vez utilizada a medicação, o inotrópico, e o paciente permite o desmame do inotrópico ao longo da internação, após um período de que o paciente já não está mais precisando do inotrópico, nós devemos sim retornar com beta-bloqueador e é muito importante que ele seja retornado ainda na internação, porque isso tem impacto em prognóstico em 60 a 90 dias. Tem dados de que a introdução do beta-bloqueador ainda na internação vai ter impacto em redução de mortalidade e de maior taxa de sucesso de uso de beta-bloqueador após 3 meses. Maravilha. Eu vou querer encerrar esse bloco agora de ciência cardíaca trazendo duas situações. Uma que o Marcos vai nos auxiliar a esclarecer e a outra do uso corriqueiro. A primeira situação, para a gente poder fechar esse bloco agora, perfeito. Marcos, meu paciente ele tem marca-passo. O meu paciente ele fibrila. O beta-bloqueador, nesse cenário, tem os mesmos benefícios daquele paciente em ritmo sinusal? Essa é assim, a primeira pergunta para a gente ajudar agora a fechar o raciocínio do clínico. Perfeito, Marcelo. Isso é um pouco contraintuitivo, eu diria, mas existem várias análises, particularmente meta-análises, agrupando os pacientes com fibrilação atrial, portanto, em ritmo não sinusal, tentando observar se o efeito do beta-bloqueador se dava da mesma forma do que acontecia com os pacientes em ritmo sinusal. E essas várias análises publicadas mostram que, de fato, o benefício do beta-bloqueador nos pacientes com fibrilação atrial não se dá da mesma forma, ou seja, não se documenta benefício em redução de mortalidade nos pacientes com fibrilação atrial, ao contrário do que se observa nos pacientes com ritmo sinusal. Infelizmente, não há um trial prospectivo, randomizado, exclusivamente em pacientes com fibrilação atrial, para que se consiga detectar esse efeito. São análises pós-hoc, são análises, ou seja, de análises de subgrupos de grandes estudos com beta-bloqueador na ICFER. Então, existe esse sinal de alerta, essa, digamos assim, essa percepção de que o beta-bloqueador pode não trazer os mesmos benefícios à redução de mortalidade nos pacientes com fibrilação atrial. Isso eu acho que é uma mensagem que a gente deve se preocupar no ponto de vista clínico, mas ainda não há uma palavra definitiva se o clínico deve ou não considerar o uso do beta-bloqueador no paciente com fibrilação atrial. Isso demandaria um trial, especificamente nessa subpopulação, coisa que ainda não dispomos e eu não acredito que haja planejamento para que seja feito nesse momento. Para fechar esse bloco, eu vou pedir a cada um de vocês, Fabiana, mensagem final
beta-bloqueador agora nesse contexto de fármacos novos. Inibidor do SGLT2, espironolactona, que não é novo, sacubitril, valsartana e beta-bloqueador. Mensagem final para o clínico de como ele tem que proceder, na sua opinião, com esses novos fármacos. Marcelo, acho que esse talvez seja o ponto principal aí da nossa discussão. Eu acho que hoje a gente tem um arsenal terapêutico extremamente amplo para o tratamento da insuficiência cardíaca, drogas que se mostraram muito impactantes em relação à redução de mortalidade e de morte súbita, mas como nós discutimos aqui durante os últimos minutos, o impacto do beta-bloqueador no tratamento da insuficiência cardíaca é extremamente importante. E em todos esses cenários os últimos estudos com sacubitril valsartana, com os novos inibidores de SGLT2, dapaglifosina e empaglifosina, a porcentagem de uso de beta-bloqueador em todos esses estudos foi extremamente alta. No Paradigm, 93% dos pacientes estavam em uso de beta-bloqueador. E nos estudos com inibidores de SGLT2, 95% e 96% em uso de beta-bloqueador. Ou seja, os benefícios observados atualmente com as novas terapias são em pacientes em uso de beta-bloqueador e, de certa maneira, o máximo possível com a dose plena desses medicamentos. Então, eu acho que a mensagem que tem que ficar é que, independente de estarmos numa nova era do tratamento da IC, o papel dos beta-bloqueadores ainda é marcante no tratamento da insuficiência cardíaca e deve ser utilizado para todos os pacientes. Marcos, a sua mensagem final nesse contexto terapêutico para o clínico. Ok, Marcelo. O aspecto fundamental, eu acredito que seja o conceito de que a ICFR é uma doença progressiva e ela progride e vai causando piora clínica e morte dos pacientes por conta de eixos que estão ativados, mecanismos que estão ativados que vão produzindo essa perda de função e lesão do músculo cardíaco ao longo do tempo. Então, bloquear cada um desses mecanismos que atuam para piorar a função cardíaca ao longo do tempo é importante. Então, usar o beta-bloqueador para bloquear o sistema nervoso simpático é fundamental. Usar o IECA, o BRA, para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona também é algo importante. Isso pode ser substituído com vantagens pelo sacubitril valsartana, que faz o bloqueio simultâneo desse eixo e, adicionalmente, bloqueia a niprilizina, que também é um mecanismo importante para produzir disfunção e agravar a doença ao longo do tempo. E agora, mais recentemente, bloquear ou inibir o cotransportador de sódio glicose tipo 2, com os inibidores da SGLT2, se mostrou um outro eixo, outro mecanismo que é importante que seja ativado. Portanto, produzir um bloqueio amplo de todos esses grandes 5 eixos que estão ativados, esses mecanismos que estão ativados, é que vai garantir um tratamento pleno para garantir um melhor prognóstico e o controle da doença ao longo do tempo, com benefício em reduzir mortalidade e prolongar a vida dos nossos pacientes. Bom, com isso nós fechamos esse bloco de insuficiência cardíaca e beta-bloqueadores. Eu acredito que nós conseguimos pegar os principais pontos e passar para vocês uma visão ampla, segura e calcada na experiência dos grandes líderes de como unir o conhecimento médico com a experiência clínica, dando a você uma medicina de valor. O que? Alcançar os melhores resultados com o melhor da medicina para o seu paciente.